Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Primeira parte, Economia dos Desígnios de Deus. Capítulo 2. Jesus Cristo, modelo único de toda a perfeição. Fecundidade e diferentes aspectos do mistério de Jesus Cristo. Quando se leem as epístolas que São Paulo dirigia aos cristãos do seu tempo, causa admiração ver a insistência com que fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Volta constantemente a este assunto, de que, aliás, está tão convencido que para ele Cristo é a sua vida. Por isso, se dá sem limites por amor de Jesus Cristo e dos seus membros. Escolhido e instruído pelo próprio Jesus para ser o arauto do seu ministério no mundo inteiro, São Paulo penetrou tão intimamente nas profundezas e grandezas deste mistério que o seu único desejo é desvendá-lo e tornar conhecida e amada a adorável pessoa de Jesus Cristo. Escrevendo aos Colossenses, diz sentir-se inundado de alegria no meio das tribulações, ao pensar que lhe foi dado anunciar o mistério oculto às gerações passadas, mas presentemente manifestado aos fiéis, pois foi a eles que Deus quis dar a conhecer as sublimes riquezas deste mistério que é Jesus Cristo. Estando na prisão, lhe anunciam que outros pregam a Jesus Cristo. Uns fazem-no por espírito de contradição, para lhe fazerem guerra a ele, outros com boas intenções. Sente, por acaso, com isso desgosto ou ciúmes? Pelo contrário, contanto que preguem a Jesus Cristo, o resto que lhe importa? De qualquer maneira que o façam, diz, quer seja com intenções reservadas, quer com sinceridade, pela minha parte regozijo-me e regozijar-me-ei. É assim, toda a sua ciência, toda a sua pregação, todo o seu amor, toda a sua vida, tudo ele resume em Jesus Cristo. No meio dos trabalhos e lutas do apostolado, uma das suas alegrias é pensar que sente dores de parto. É a sua própria expressão para que se forme Cristo nas almas. Os cristãos dos primeiros séculos compreendiam a doutrina que lhes expunha o grande apóstolo. Compreendiam que Deus nos deu o seu Filho único, Jesus Cristo, para que ele fosse tudo para nós. Nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação, nossa redenção. Compreendiam o plano divino. Deus deu a Jesus Cristo a plenitude da graça para que nele possuíssemos tudo. Viviam desta doutrina, e por isso a sua vida espiritual era ao mesmo tempo tão simples e tão fecunda. Ora, devemos-nos convencer de que em nossos dias o coração de Deus não é menos amoroso, sequer seu braço menos poderoso. Deus está pronto a derramar sobre nós graças, não digo tão extraordinárias no seu caráter, mas tão abundantes e tão úteis como sobre os primeiros cristãos. Não nos ama a nós menos do que amava a eles. Todos os meios de santificação que eles tinham, também nós os possuímos. Temos, além disso, para nos animar, os exemplos dos santos que se uniram a Jesus Cristo. Mas somos, muitas vezes, como o leproso, que veio consultar o profeta e pedir a cura e esteve quase a perdê-la por achar o remédio simples demais. É o que sucede com muitos dos que se aplicam à vida espiritual. Há espíritos tão aferrados ao seu modo de ver que ficam escandalizados com a simplicidade do plano divino. E esse escândalo não deixa de ser prejudicial. Essas almas que não compreenderam o mistério de Cristo perdem-se numa multiplicidade de coisinhas pequenas e cansam-se muitas vezes em um trabalho sem alegria. Por quê? Porque tudo o que a nossa indústria humana pode criar para a nossa vida interior, de nada serve se não alicerçarmos o nosso edifício espiritual sobre Jesus Cristo. Assim se explica a mudança que se dá muitas vezes com certas almas. Levaram durante anos uma vida acanhada, sentindo-se muitas vezes deprimidas, quase nunca satisfeitas,
deparando constantemente com novas dificuldades na vida espiritual. Um dia, Deus concedeu-lhes a graça de compreenderem que Jesus Cristo é tudo para nós, que é o Alfa e o Ômega, que nada temos fora dele, que nele tudo possuímos, que tudo se resume nele. Desde esse momento, tudo apareceu, por assim dizer, mudado para essas almas. As dificuldades dissiparam-se como as sombras da noite diante do sol nascente. Logo que nosso Senhor, o verdadeiro sol da nossa vida, ilumina completamente essas almas, fecunda-as, e elas desabrocham, sobem e produzem abundantes frutos de santidade. É certo que a vida dessas almas não passará sem provações, que, por assim dizer, são a condição para o seu progresso interior. A colaboração com a graça divina continuará igualmente a ser persistente e generosa. Mas tudo que comprime o coração resfria o entusiasmo e leva ao desânimo. Tudo se desvaneceu. A alma vive na luz. Dilata-se. A sua vida simplifica-se e a alma compreende a pobreza dos meios que ela própria tinha inventado, que teve constantemente de renovar para poder sustentar de pé o seu próprio edifício espiritual. Compreende agora a verdade dessas palavras. Se vós mesmos, Senhor, não edificardes em nós a vossa morada, não conseguiremos construir uma morada, não conseguiremos construir uma habitação digna de vós. É em Jesus Cristo, e não em si mesma, que ela procura a fonte da sua santidade. Sabe que esta santidade é sobrenatural no seu princípio, na sua natureza, no seu fim, e que os tesouros de santificação estão acumulados em Jesus para nós deles participarmos, e compreende que só é rica com as riquezas de Jesus Cristo. Estas riquezas, segundo a palavra de São Paulo, são insondáveis. Nunca as conseguiremos esgotar, e tudo o que dela dissermos ficará até muito aquém dos louvores que merecem. Há, no entanto, 3 aspectos do mistério de Jesus Cristo que devemos contemplar ao falar de nosso Senhor como origem da nossa santificação. Aproveitamos o pensamento de São Tomás, o príncipe dos teólogos, na sua doutrina sobre a causalidade santificadora de Cristo. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, causa exemplar, causa meritória, causa eficiente de toda a nossa santidade. Jesus Cristo é o modelo único da nossa perfeição, o artífice da nossa redenção e o tesouro infinito das nossas graças, a causa eficiente da nossa santificação. Estes 3 pontos resumem perfeitamente o que temos a dizer acerca de Jesus Cristo como vida das nossas almas. Efetivamente, a graça é o princípio desta vida sobrenatural de Filho de Deus, que constitui o âmago e a essência de toda a santidade. Ora, esta graça encontra-se na sua plenitude em Jesus Cristo, e todas as obras que a graça nos leva a realizar têm o seu exemplo em Jesus. Além disso, Jesus Cristo obteve-nos esta graça pelas satisfações da sua vida e da sua paixão e morte. Finalmente, Jesus Cristo produz esta graça em nós pelos sacramentos e pelo contato que temos com Ele na fé. Mas essas verdades encerram tanta riqueza que as devemos contemplar uma por uma. Nesta conferência, vamos considerar nosso Senhor como nosso divino modelo em tudo, como o exemplar da santidade a que devemos aspirar. A primeira coisa a considerar é o fim que devemos realizar. Uma vez bem compreendido este fim, virá naturalmente para a aplicação dos meios aptos para a sua realização. Necessidade de conhecer a Deus para nos unirmos a Ele. Deus revela-se a nós no seu Filho Jesus. Quem o vê, vê o Pai. Vimos que a nossa santidade é uma participação da santidade divina. Seremos santos se formos filhos de Deus e vivermos como verdadeiros filhos do Pai Celeste, dignos da nossa adoção sobrenatural. Sede, de São Paulo,
imitadores de Deus, como convém a filhos muito amados. O próprio Jesus nos diz, e é a todos os seus discípulos que nosso Senhor se dirige: sede perfeitos, não de uma perfeição qualquer, mas como vosso Pai Celeste é perfeito. E por quê? Porque a nobreza obriga, Deus adotou-nos por filhos, e os filhos devem, na sua vida, parecer-se com o Pai. Mas, para imitar a Deus, é necessário conhecê-lo. E como podemos conhecer a Deus? Ele habita uma luz inacessível, e ainda ninguém viu jamais a Deus, diz São Paulo. Como podemos então reproduzir e imitar as perfeições de que não vemos? Encontramos a resposta em uma palavra do próprio São Paulo. Deus revelou-se a nós por seu Filho e em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o esplendor da glória do Pai, a imagem do Deus invisível. Perfeitamente semelhante ao Pai, capaz de o revelar aos homens, porque o conhece da mesma forma que dele é conhecido. O Pai não é conhecido de ninguém, de Jesus, a não ser do Filho e daqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo, que está sempre in sinu patris, diz-nos: conheço meu Pai, mas conheço para o revelar. Jesus Cristo é a revelação do Pai. E como é que o Filho nos revela o Pai? Pela encarnação. O Verbo, o Filho, encarnou, fez-se homem, e nele e por ele conhecemos a Deus. Cristo é Deus posto ao nosso alcance, sob uma expressão humana. É a perfeição divina que se revela a nós sob formas terrestres. É a própria santidade que aparece de modo sensível aos nossos olhos durante 33 anos, para se tornar tangível e imitável. Nunca poderíamos pensar demais nisso. Jesus Cristo é Deus, que se fez homem e vive no meio dos homens, para lhes ensinar, pela sua palavra e sobretudo pela sua vida, como devem viver os homens para imitar e agradar a Deus. Portanto, para vivermos como os filhos de Deus, a primeira coisa que temos a fazer é abrir os olhos com fé e amor e contemplar a Deus em Jesus. Há no Evangelho um episódio muito simples e, no entanto, cheio de grandeza. Era na véspera da paixão de Jesus. Nosso Senhor falara do Pai, como só Ele sabia fazer aos apóstolos, e estes, maravilhados, desejavam ver e conhecer o Pai. O apóstolo Filipe exclama: Mestre, mostrai-nos o Pai, e nada mais pediremos. E Jesus responde: O quê? Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheceis? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Sim, Jesus Cristo é a revelação de Deus, a revelação do Pai, enquanto Deus é um só com Ele, e quem o contempla vê a revelação de Deus. Quando contemplais a Jesus Cristo, que se abaixa na pobreza do presépio, lembrai-vos dessas palavras: quem o vê, vê o Pai. Quando vedes o adolescente de Nazaré a trabalhar, obediente, na humilde oficina, até a idade de 30 anos, repeti esta palavra: quem o vê, vê o Pai. Quem o contempla, contempla a Deus. Quando vedes Jesus Cristo atravessar as aldeias da Galiléia, a fazer o bem por toda a parte, a curar os doentes, a anunciar a boa nova, quando vedes, condenado a morrer numa cruz por amor dos homens, objeto de escárnio dos seus algozes, escutar, é Ele quem vos diz: quem me vê, vê o próprio Deus. Tudo isso são outras tantas manifestações de Deus, outras tantas revelações das perfeições divinas. As perfeições de Deus são, em si mesmas, tão incompreensíveis como a natureza divina. Quem de nós, por exemplo, poderia compreender o que é o amor divino?
É um abismo que excede tudo quanto pudéssemos conceber. Mas, quando vemos Jesus Cristo, que, como Deus, é um só com o Pai, tem em si a mesma vida divina que o Pai, quando vemos, instruir os homens, morrer numa cruz, dar a vida por amor de nós, quando vemos instituir a Eucaristia, então compreendemos a grandeza do amor de Deus. O mesmo sucede com cada um dos atributos de Deus. Com cada uma das suas perfeições, é Jesus Cristo quem nos revela. E à medida que progredimos no seu amor, faz-nos penetrar mais e mais no seu mistério. O que equivale a dizer: se alguém me amar e me receber na minha humanidade, será amado do meu Pai. E eu também o amarei. Manifestarei a ele a minha divindade e descobrirei os seus segredos. A vida foi manifestada, escreve João, e nós a vimos, por isso damos dela testemunho e anunciamos a vida terrena que estava no seio do Pai e que se tornou visível neste mundo, em Jesus Cristo. De modo que, para conhecer e imitar a Deus, basta nos conhecer e imitar o seu Filho Jesus, que é a expressão, ao mesmo tempo humana e divina, das perfeições infinitas do Pai. Quem o vê, vê o Pai. Jesus Cristo, nosso modelo em sua pessoa. Deus perfeito, homem perfeito, a graça, sinal fundamental da semelhança com Jesus, considerado no seu estado de Filho de Deus. Mas de que modo e em que é Jesus Cristo, Verbo encarnado, nosso modelo exemplar? Ele o é duplamente, na sua pessoa e nas suas obras, no seu estado de Filho de Deus e na sua atividade humana, pois é ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do homem, Deus perfeito e homem perfeito. Jesus Cristo é Deus, Deus perfeito. Vamos em espírito até a Judéia, no tempo de Jesus Cristo. Ele já cumpriu uma parte da sua missão, percorrendo a Palestina, a ensinar e a praticar as obras de Deus. Depois de um dia de viagem apostólica, livre da multidão, rodeado apenas dos seus discípulos, pergunta-lhes: que dizem de mim os homens? Os discípulos repetem o que ouviram dizer ao povo: Mestre, dizem que sois João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou algum dos outros profetas. E vós, de Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, diz: Sois o Cristo, Filho do Deus vivo. E nosso Senhor, confirmando o testemunho do apóstolo, responde: Bem-aventurado és tu, pois não foi por intuição natural que aprendeste quem eu sou, mas foi o meu Pai quem vos revelou. Jesus Cristo é, por conseguinte, Filho de Deus, Deus nascido de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, como se exprime no nosso credo. Jesus Cristo, diz São Paulo, não considerou usurpação o dizer-se igual ao Pai. De resto, a voz do Eterno Pai, por 3 vezes se fez ouvir, e todas elas para glorificar a Jesus Cristo, proclamando o seu Filho, o Filho das suas complacências, o órgão dos seus oráculos. Prostemo-nos como os discípulos que ouviram no Tabor aquela voz do Pai, com Pedro, inspirado do alto, digamos a Jesus: Sim, sois o Cristo, o Verbo encarnado, verdadeiro Deus, igual ao Pai, Deus perfeito, que possuís todos os atributos divinos. Sois, ó Jesus, como o Pai e o Espírito Santo, o Todo-Poderoso. Sois o Eterno, sois o amor infinito. Creio em vós e vos adoro a vós, meu Senhor e meu Deus. Filho de Deus, Jesus Cristo é também Filho do homem, homem perfeito. O Filho de Deus fez-se carne e permanece o que é. Deus perfeito, mas une-se a uma natureza humana, completa como a nossa, íntegra na sua essência,
em todas as suas propriedades naturais. Como todos nós, Jesus Cristo nasceu de uma mulher e pertence autenticamente à nossa raça. Muitas vezes no Evangelho, chama-se a si mesmo o Filho do Homem. Olhos de carne o viram, mãos humanas o tocaram. No dia seguinte ao da sua gloriosa ressurreição, obriga o apóstolo incrédulo a verificar a realidade da sua natureza humana. Como cada um de nós tem uma alma criada diretamente por Deus, um corpo formado no seio da Virgem, uma inteligência que conhece com vontade, que ama e escolhe, todas as faculdades que nós possuímos, memória, imaginação, possui no sentido filosófico, elevado e nobre do termo, em um sentido que exclui toda desordem e fraqueza, paixões, mas essas paixões estão nele perfeitamente sujeitas à razão, e só se movem por um ato da sua vontade. A sua natureza humana é, portanto, em tudo semelhante à nossa, a dos seus irmãos, de São Paulo, exceto no pecado. Jesus não conheceu nem o pecado, nem o que é a fonte ou consequência do pecado. A ignorância, o erro, a doença, tudo quanto era indigno da sua perfeição, da sua sabedoria e da sua divindade. Mas o nosso divino Salvador quis, durante a sua vida mortal, tomar sobre si as nossas enfermidades, todas as enfermidades compatíveis com a sua santidade. O Evangelho nos mostra claramente: não há nada na natureza do homem que Jesus não tenha santificado. Os nossos trabalhos, sofrimentos, lágrimas, tudo isso ele fez seu. Vede-o em Nazaré. Durante 30 anos, passa a vida em um lugar obscuro de operário, de tal modo que, quando começa a pregar, os seus compatriotas se admiram, pois até então só o conheciam como filho do carpinteiro. Como nós, nosso Senhor sentiu fome, depois de ter jejuado no deserto, teve fome. Sofreu sede, pois não pediu à samaritana que lhe desse de beber, e na cruz não exclamou: tenho sede? Como nós, sentiu cansaço, as longas jornadas através da Palestina. Fatigavam-lhe os membros, quando junto do poço de Jacó, pediu água para matar a sede. São João diz-nos que estava cansado, era meio-dia, e depois de ter caminhado muito, sentou-se extenuado à beira do poço. Assim, pois, segundo a observação de Santo Agostinho, no admirável comentário que nos deixou desta bela cena evangélica, aquele que é a própria força de Deus sente-se prostrado de cansaço. O sono cerrou-lhe as pálpebras. Dormia no barco quando sobreveio a tempestade. Dormia profundamente, de modo que os apóstolos, temendo serem devorados pelas ondas furiosas, tiveram necessidade de o acordar. Chorou sobre Jerusalém, sua pátria, que amava apesar de sua ingratidão. O pensamento dos desastres que, depois da sua morte, iriam cair sobre ela, arranca-lhe lágrimas e acentos de aflição. Se conhecesses também tu o que te poderia trazer a paz. Chorou a morte do seu amigo Lázaro, como nós choramos aqueles que amamos, a ponto de os judeus, ao presenciarem este espetáculo, dizerem: vede como ele o amava. Jesus Cristo derramava lágrimas, não por motivo de conveniência, mas porque sentia realmente comoção em seu coração. Chorava aquele que fora seu amigo. Saíam-lhe do coração as lágrimas que vertia. No Evangelho disse também muitas vezes que o seu coração estava cheio de compaixão. Mas experimentou sentimentos de tristeza, de tédio, de temor. Na agonia do Jardim das Oliveiras, a sua alma estava acabrunhada de tristeza. A angústia penetrou até ao fundo de sua alma, a ponto de lhe arrancar agudos gritos. Todas as injúrias, afrontas, bofetadas, escarros, com que foi saturado durante a paixão, fizeram-no sofrer horrivelmente. Os escárnios, os insultos, não o deixavam insensível. Pelo contrário,
Sendo a sua natureza perfeita, maior e mais delicada era a sua sensibilidade. Foi lançado em um abismo de sofrimento. Finalmente, depois de ter tomado sobre si todas as nossas enfermidades, depois de se ter mostrado verdadeiramente homem, em tudo semelhante a nós, quis, como todos os filhos de Adão, sofrer a morte. Portanto, é ao mesmo tempo como Filho de Deus e como Filho do homem que nosso Senhor é nosso modelo. É primeiramente como Filho de Deus. Este estado de Filho de Deus é propriamente o que há de mais íntimo, de fundamental em Cristo. E é por aí que devemos começar a nossa semelhança com Ele. E como é que havemos de nos tornar semelhantes a Jesus Cristo neste ponto? A filiação divina de Cristo é o modelo de nossa filiação sobrenatural. A sua condição, o seu ser de Filho de Deus, é o exemplo do estado em que nos deve primeiramente estabelecer a graça santificante. Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e por direito, em virtude da união do Verbo eterno com a natureza humana. Nós somos filhos de Deus por adoção e por graça, mas somos realmente e por um título muito verdadeiro. Jesus Cristo possui, além disso, a graça santificante. A possui em toda a sua plenitude, em maior ou menor abundância, mas na sua substância. É a mesma graça que enche a alma criada de Jesus e a que nos deifica. Diz São Tomás que nossa filiação divina é uma semelhança da filiação eterna. Tal é o modo primordial e supereminente pelo qual Jesus Cristo é nosso modelo. Na encarnação é constituído por direito, Filho de Deus. Nós devemos ser pela participação da graça que dele deriva e que, deificando a substância da nossa alma, nos constitui no estado de filhos de Deus. Tal é o traço principal e fundamental de semelhança que devemos ter com Jesus Cristo, a condição necessária de toda a nossa atividade sobrenatural. Se não possuirmos em nós, antes e acima de tudo, essa graça santificante, que é o sinal fundamental de semelhança com Jesus, o Eterno Pai não nos reconhecerá por filhos, e tudo o que fizermos durante a nossa existência, sem esta graça, não tem merecimento algum para nos fazer participar da herança eterna. Só seremos co-herdeiros de Cristo se formos seus irmãos pela graça. Jesus Cristo, nosso modelo em suas obras e virtude. Jesus Cristo é também modelo em suas obras. Vimos como foi verdadeiramente homem. Convém dizer também como ele operou verdadeiramente como homem. Sob esse aspecto, nosso Senhor é ainda para nós modelo acabado, mas acessível, de toda a santidade em que praticou em grau incomparável todas as virtudes que podem ornar na natureza humana, pelo menos todas as que eram compatíveis com sua natureza divina. Sabeis que, com a graça santificante, foi dado à alma de Jesus Cristo o grandioso cortejo das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Essas virtudes fluíam da graça, como de uma fonte, manifestaram-se, durante a existência de Jesus, em toda a sua perfeição. Evidentemente que não tinha a virtude da fé. Essa virtude teologal só existe na alma que não goza ainda da visão de Deus, na qual a alma de Jesus Cristo contemplava Deus face a face, não podia crer nesse Deus que via. Mas teve aquela submissão da vontade, necessária à perfeição da fé, e reverência e a adoração a Deus, verdade primeira e infalível. Essa disposição existia na alma de Cristo no mais alto grau. Jesus Cristo também não tinha, propriamente falando, a virtude da esperança. Não é possível esperar o que já se possui. A virtude teologal da esperança faz-nos desejar a posse de Deus, dando-nos, ao mesmo tempo, a confiança de receber as graças necessárias para atingir este fim. A alma de Jesus Cristo, pela união com o Verbo,
estava repleta da divindade e não podia, portanto, ter a esperança. Essa virtude existia em Jesus Cristo só nesse sentido, que podia desejar, e com efeito desejava, a glorificação da sua santa humanidade, a glória acidental que devia receber depois da ressurreição. Desde o momento da encarnação, Jesus possuía a fonte e a raiz desta glória. Deixou-a resplandecer, um instante na transfiguração do Tabor. Mas a sua missão neste mundo, no meio dos homens, obrigava-o a velar até a sua morte o esplendor desta glória. Havia também certas graças que Jesus Cristo pedia ao Pai, e assim na ressurreição de Lázaro podemos vê-lo dirigir-se ao Pai com a mais absoluta confiança. Quanto à caridade, Jesus Cristo praticou-a no mais alto grau. O coração de Jesus é fornalha imensa de amor. O grande amor de Cristo é o amor para com o Pai. Toda a sua vida se resume nesta frase: só procuro o que agrada ao Pai. Meditemos esta palavra na oração. Só assim poderemos penetrar um pouco no seu segredo. Este amor inefável, esta tendência da alma de Jesus Cristo para seu Pai, é a consequência necessária da união hipostática. O Filho é todo para o Pai, como dizem os teólogos. É isso, se assim me posso exprimir, a sua essência. A santa humanidade é arrastada nesta torrente divina e, tendo-se tornado pela encarnação a própria humanidade do Filho de Deus, ela é toda para o Pai. Por isso, a disposição fundamental, o sentimento principal e habitual da alma de Jesus Cristo é necessariamente este: vivo para o Pai. Amo o Pai. Porque amo o Pai, Jesus fale todas as vontades. O seu primeiro ato a entrar no mundo é um ato de amor para com ele. Ó Pai, eis-me aqui, venho para fazer a vossa vontade. Pode dizer-se que toda a existência de Jesus neste mundo não foi mais do que a expressão contínua deste ato inicial. Durante a vida, compraz-se em repetir que o seu alimento é fazer a vontade do Pai. Por isso faz sempre o que é agradável ao Pai. Tudo quanto o Pai decidiu a respeito dele, cumpriu-o, sem deixar um iota, nem um ápice, isto é, sem deixar o nenhum pormenor. Finalmente, foi por amor ao Pai que Jesus se fez obediente até a morte na cruz. Não o esqueçamos. Se Jesus Cristo pôde dizer que não há maior prova de amor do que dar a própria vida pelos amigos, se é dogma de fé que ele morreu por nós e para nossa salvação, é, no entanto, verdade que nosso Senhor deu a vida, antes de tudo, por amor ao Pai. Amando-nos, é ao Pai que ama. Olhando-nos, nos encontra em seu Pai. São as suas próprias palavras: rogo por aqueles que me deste, porque são teus. Sim, Jesus Cristo ama-nos, porque somos filhos do seu Pai, porque lhe pertencemos. Ama-nos com amor inefável, que vai além de tudo que podemos imaginar, a ponto de cada um de nós poder dizer com São Paulo: foi por amor de mim que se entregou. Nosso Senhor possuía também todas as outras virtudes, mansidão e humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele, o Senhor, diante de quem se dobra todo o joelho no céu e na terra, abaixa-se diante dos seus discípulos para lhes lavar os pés. Obediência. Submeteu-se a sua mãe e a São José. Uma palavra do Evangelho resume a sua vida oculta em Nazaré. Obedece à lei de Moisés. Vai assiduamente às reuniões do templo e submete-as aos poderes legitimamente constituídos, declarando que é necessário dar a César o que é de César e paga o imposto. Paciência. Quantas provas não deu esta virtude, sobretudo durante a sua dolorosa paixão. Infinita misericórdia para com os pecadores. Acolhe com bondade a samaritana e Maria Madalena. Como bom pastor, corre atrás da ovelha desgarrada e leva-a ao redil.
arde em zelo pela glória e pelos interesses do seu Pai. Este zelo leva-o a expulsar os vendilhões do templo e a lançar um olhar de reprovação sobre a hipocrisia dos fariseus. A sua oração é contínua. Quem dirá o que era esta conversação do Verbo encarnado a sós com o Pai e o espírito de religião, de adoração que a animava? Portanto, nele todas as virtudes se manifestam no tempo devido, para a glória do Pai e para a nossa salvação. Sabeis que os antigos patriarcas, antes de deixarem este mundo, davam ao filho mais velho uma bênção solene, que era como o penhor das prosperidades celestes em favor dos seus descendentes. No livro do Gênesis, lemos que o patriarca Isaque, antes de dar aquela bênção solene ao seu filho Jacó, abraçou-o, aspirando o perfume que exalavam as suas vestes, exclamou num ímpeto de alegria: Eis que o perfume que exala, meu filho, é como o perfume de um campo fecundo, abençoado pelo Senhor. E logo, todo extasiado, invocou sobre a cabeça do filho as mais ricas bênçãos do alto. Que Deus te vê o orvalho do céu, que te enriqueça com a fecundidade da terra, que te dê abundância de trigo e de vinho, que os povos te sirvam, que as nações se curvem diante de ti. Sê o Senhor dos teus irmãos. Maldito quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Esta cena é a imagem do arroubamento que é possuído o Pai ao contemplar a humanidade do seu Filho Jesus e símbolo das bênçãos espirituais que derrama sobre aqueles que lhe estão unidos. Semelhante a um campo esmaltado de flores, a alma de Jesus Cristo está ornada de todas as virtudes que embelezam a natureza humana. Deus é infinito e, como tal, tem exigências infinitas. E, no entanto, a mais pequenina das ações de Jesus Cristo era objeto das complacências do Pai. Quando Jesus Cristo trabalhava na humilde oficina de Nazaré, e quando conversava com os homens ou tomava as refeições com seus discípulos, coisas aparentemente muito simples, o Pai olhava para ele e dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todas as minhas complacências. E acrescentava: Escutai-o, isto é, contemplai-o para o imitardes. É o vosso modelo, segui-o. É o caminho, e ninguém vem a mim senão por ele. Ninguém tem parte nas minhas bênçãos senão nele, pois as dei em toda a plenitude, assim como lhe destinei as nações da terra por herança. Porque o Pai Celeste colocava esta complacência infinita em Jesus? Porque Jesus Cristo fazia tudo com perfeição, e os seus atos eram a expressão das mais sublimes virtudes, mas, sobretudo, porque todas as ações de Jesus Cristo, humanas em si mesmas, eram divinas no seu princípio. Ó Cristo Jesus, cheio de graça e modelo de todas as virtudes, Filho muito amado, em quem o Pai pôs as suas complacências, sede o único objeto da minha contemplação e do meu amor. Que eu tenha por objeto, por abjeto e vil, tudo o que passa, e ponha a minha alegria só em vós. Que eu procure imitar-vos, para ser, por vós e convosco, em tudo agradável a vosso Pai. A nossa imitação de Jesus Cristo realiza-se pela graça, depois por essa disposição íntima de tudo referir à glória do Pai. Christianus alter Christus. Quando percorremos o Evangelho de São João, notamos a insistência com que Jesus Cristo repete: A minha doutrina não é minha. O Filho não pode por si fazer coisa alguma. Por mim mesmo nada posso fazer. Nada faço por mim mesmo. Quer isso dizer que Jesus Cristo não tinha inteligência, nem vontade, nem atividade humanas? De forma alguma. Pensá-lo seria heresia. Mas, estando a humanidade de Jesus unida hipostaticamente ao Verbo, não havia em Jesus Cristo pessoa humana a qual pudessem pertencer estas faculdades. Havia nele uma única pessoa,
a do Verbo, o qual tudo faz em união com o Pai, e tudo estava na mais absoluta dependência da divindade. Toda a atividade de Jesus emanava da única pessoa que havia nele, a pessoa do Verbo. Esta atividade, embora imediatamente exercida pela natureza humana, era divina na sua raiz, no seu princípio. Por isso, o Eterno Pai recebia dela uma glória infinita, e nela achava tantas complacências. Podemos nós imitar isso? Sim, visto que, pela graça santificante, participamos da filiação divina de Jesus e por ela nossa atividade é elevada acima da natureza e como que deificada no seu princípio. É evidente que na ordem do ser conservamos sempre a nossa personalidade, permanecemos sempre por natureza puras criaturas humanas, pois a nossa união com Deus pela graça, por mais estreita e íntima que seja, é uma união acidental e não substancial. Mas será tanto maior quanto mais a autonomia da nossa personalidade, na ordem da atividade, se aniquilar diante da divindade. Se queremos que nada se interponha entre nós e Deus, que nada impeça a nossa união com Ele, que as bênçãos divinas afluam à nossa alma, devemos renunciar não só ao pecado, à imperfeição, mas ainda despojar-nos da nossa personalidade, enquanto que constitui um obstáculo à perfeita união com Deus. E constitui um obstáculo quando o nosso juízo próprio, a nossa vontade própria, o nosso amor próprio, as nossas suscetibilidades nos fazem pensar e agir de forma contrária aos desejos do nosso Pai Celeste. Podeis estar convencidos de que as nossas faltas por fraqueza, as nossas misérias, as nossas escravidões humanas impedem infinitamente a nossa união com Deus do que essa atitude habitual da alma que quer, por assim dizer, conservar em tudo a sua atividade própria. Devemos, portanto, não aniquilar a nossa personalidade, o que não é possível nem é vontade de Deus, mas levá-la, se assim posso dizer, a uma capitulação diante de Deus. Devemos depô-la aos pés de Deus e pedir a Deus que seja, pelo seu Espírito, como é com respeito à humanidade de Jesus Cristo, o agente principal de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas palavras, de todas as nossas ações, de toda a nossa vida. Quando uma alma chega a despojar-se de todo o pecado, de todo o apego a si mesma e à criatura, e a destruir em si, tanto quanto possível, todos os motivos puramente naturais e humanos, para se entregar completamente à ação divina, quando chega a viver em absoluta dependência de Deus, da sua vontade, dos seus mandamentos, do Espírito do Evangelho, quando refere tudo ao Pai Celeste, então pode dizer: é Deus que me dirige, e tudo em mim vem dele. Estou nas suas mãos. Esta alma chegou ao conhecimento perfeito de Cristo, a tal ponto que sua vida vem a ser reprodução fiel da vida de Cristo. É Deus quem a governa e dirige. Nela tudo se move sob impulso divino. É isso a santidade, a mais perfeita imitação de Jesus Cristo, no seu ser e no seu estado de Filho de Deus, bem como a sua disposição primordial de ser todo para o Pai, na sua pessoa e na sua atividade. Não julguemos que seja presunção da nossa parte o querer realizar ideal tão sublime. Não, é este o desejo de Deus, é o seu pensamento eterno a nosso respeito. Quanto mais semelhantes formos ao seu Filho, tanto mais o Pai nos ama, porque estamos mais unidos com Ele. Quando vê uma alma completamente transformada no seu Filho, cerca da proteção especial, dos mais atentos cuidados da sua providência e cumula das suas bênçãos, e não põe limites à comunicação das suas graças. É o segredo das liberalidades divinas. Agradecemos ao nosso Pai Celeste
tendo-nos dado seu Filho Jesus Cristo como modelo, de maneira que nos basta olhar para ele para saber o que devemos fazer. Jesus Cristo nos diz: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Deixe-nos o seu exemplo para que caminhássemos nas suas pegadas. Ele é o único caminho que devemos seguir. Quem o segue não anda nas trevas, mas alcançará a luz da vida. Eis o modelo que a fé nos revela. Modelo transcendente, mas acessível. A alma de Nosso Senhor contemplava a cada instante a essência divina. Com o mesmo olhar, via o ideal concebido por Deus para a humanidade, e cada uma das suas ações era expressão deste ideal. Levantamos, pois, os olhos para conhecer cada vez melhor a Jesus Cristo, estudar a sua vida no Evangelho, acompanhar os seus mistérios na ordem admirável estabelecida pela própria Igreja no seu ciclo litúrgico, desde o Advento até Pentecostes. Abramos os olhos da fé e vivamos de modo a reproduzir em nós os traços desse modelo exemplar, conformando a nossa existência com as suas palavras e seus atos. Deste modo, é divino e visível, mostra-nos Deus a atuar no meio de nós e a santificar. Em sua humanidade, todas as nossas ações, até as mais ordinárias, todos os nossos sentimentos, até os mais íntimos, todos os nossos sofrimentos, até os mais profundos. Contemplemos este modelo, mas com fé. Nos vem muitas vezes a tentação de invejar os contemporâneos de Jesus que o puderam ver, acompanhar e ouvir. Mas a fé torna-o igualmente presente, de uma presença não menos eficaz para nossas almas. O próprio Jesus Cristo nos disse: bem-aventurados os que não viram e creram. É o mesmo que dizer-nos que é tão vantajoso para nós estar em contato com Jesus pela fé, como tê-lo visto em carne. Aquele que vemos viver e operar, quando lemos o Evangelho ou quando celebramos os seus mistérios, é o próprio Filho de Deus. Temos dito tudo quando dizemos de Jesus Cristo: vós sois o Filho de Deus vivo. É este o aspecto fundamental do divino modelo de nossas almas. Contemplemos ele, não com uma contemplação abstrata, exterior, teórica, fria, mas com uma contemplação cheia de amor, empenhada em compreender e reproduzir os mais pequeninos traços deste modelo, sobretudo essa disposição íntima e primordial de Jesus Cristo, viver para o Pai. Toda a sua vida se pode resumir nisso. Todas as virtudes de Cristo são efeito desta orientação da sua alma para o Pai. E esta orientação é simplesmente o fruto daquela união inefável pela qual, em Jesus, a humanidade é arrastada, toda nessa força divina que impele o Filho para o Pai. É isso que constitui propriamente o cristão. Primeiramente, participar, pela graça santificante, da filiação divina de Cristo. É a imitação de Jesus no seu estado de Filho de Deus e, em seguida, reproduzir, pelas nossas virtudes, os traços deste modelo único de perfeição. É a imitação de Jesus Cristo nas suas obras. É isso que nos sugere São Paulo quando diz que devemos formar Cristo em nós, revestir-nos de Cristo, trazer em nós a imagem de Cristo. Cristão, outro Cristo. É esta a definição do cristão, dada por toda a tradição, se não em termos claros, em expressões mais ou menos equivalentes. Outro Cristo. Porque o cristão é primeiramente pela graça, filho do Pai Celeste, irmão de Cristo neste mundo, para ser seu co-herdeiro no céu. Outro Cristo, porque toda a sua atividade, pensamentos, desejos, ações, tem as suas raízes nesta graça, para se exercer com conformidade com os pensamentos, desejos, sentimentos e ações de Jesus. Livro
Jesus Cristo, vida da alma. Dom Columba Marmion. Capítulo 3. Jesus Cristo, autor da nossa redenção e tesouro infinito das nossas graças. Jesus Cristo, por suas satisfações, obtém-nos a graça da filiação divina. A imitação de Jesus Cristo, no seu ser de graça e nas suas virtudes, constitui a essência da nossa santidade. Foi isso que procurei mostrar-vos na conferência anterior. Para melhor vos fazer conhecer aquele que devemos imitar, procurei colocar diante dos olhos das vossas almas o nosso divino modelo, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com certeza, a contemplação de nosso Senhor, tão adorável na sua pessoa, tão admirável na sua vida e nas suas obras, terá despertado em vossos corações um desejo ardente de vos parecerdes com Ele e de vos unirdes a Ele. Mas poderá a criatura aspirar a reproduzir os traços do Verbo encarnado, a compartilhar da sua vida? Achará ela força para seguir aquele único caminho que leva ao Pai? Sim, a revelação diz-nos que achamos essa força na graça que as satisfações de Jesus Cristo nos mereceram. Deus tudo faz com sabedoria, ainda mais Ele é a sabedoria infinita. Sendo seu eterno pensamento tornar-nos conforme com a imagem do seu Filho, tenhamos por certo que para este fim inefável ordenou meios de um poder infalível. Não só podemos aspirar a realizar em nós o ideal divino, mas o próprio Deus a isso nos convida. Praedestinavit nos conformes fiat imaginis filii sui. Quer que reproduzamos em nós, embora o não possamos fazer senão com uma medida limitada, os traços do seu amado Filho. Desejar reproduzir esse ideal não é orgulho nem presunção, mas uma resposta ao desejo do próprio Deus, ipsum audite. Basta que empreguemos os meios que Ele próprio fixou. Jesus Cristo, como vimos, não é apenas o exemplar único e universal de toda a perfeição. É também, como já disse, a causa satisfatória e meritória, a causa eficiente da nossa santificação. Jesus Cristo é para nós fonte de graça, porque, tendo pago a justiça divina todas as nossas dívidas, por sua vida, paixão e morte, mereceu distribuir-nos todas as graças. Examinemos esta verdade tão salutar. Na conferência seguinte, veremos como Jesus Cristo é a causa eficiente de nossa santidade. Impossibilidade para a raça humana, descendente de Adão pecador, de reconquistar a herança eterna. Só um Deus feito homem pode dar uma satisfação completa. Que devemos entender quando dizemos que Jesus Cristo é a causa satisfatória e meritória da nossa salvação e santificação? Como sabeis, Deus, ao criar o primeiro homem, estabelecera-o em justiça e graça e fizera dele seu filho e herdeiro. Mas o plano divino foi transtornado pelo pecado. Adão, constituído chefe da sua raça, desobedeceu a Deus. Desta forma, perdeu para si e seus descendentes todo o direito à vida e herança divinas. Todos os filhos de Adão, agora cativos do demônio, participarão da sua desgraça. E é assim que diz São Paulo: eles nasceram inimigos de Deus, objetos de ira, e por isso mesmo excluídos da bem-aventurança eterna. E não haverá entre os filhos de Adão alguém capaz de resgatar os seus irmãos e afastar a maldição que pesa sobre todos eles? Ninguém, pois todos pecaram em Adão. Ninguém poderá dar, nem por si nem pelos outros, uma satisfação adequada. O pecado é uma ofensa feita a Deus, ofensa que tem de ser reparada. Ora, sendo o homem uma simples criatura, é incapaz de, por si mesmo, saldar dignamente a dívida contraída com a majestade divina por uma falta cuja malícia é infinita. Uma satisfação, para ser adequada, deve ser dada por uma pessoa de dignidade equivalente à da pessoa ofendida. A gravidade de uma ofensa está em relação com a dignidade da pessoa ofendida.
A mesma ofensa feita a um príncipe e a um camponês reveste maior gravidade no príncipe por causa da sua dignidade. Para a satisfação, tem de se inverter o princípio. A grandeza de uma reparação mede-se não pela dignidade de quem a recebe, mas de quem a faz. O mesmo rei recebe a homenagem de um camponês e de um príncipe. É evidente que a homenagem do príncipe excede a do camponês. Ora, entre nós e Deus a distância é infinita. Deverá então a humanidade desesperar? Nunca mais poderá ser reparada a injúria feita a Deus? Não poderá o homem entrar um dia na posse dos bens eternos? Só Deus podia dar solução a este angustioso problema. Sabeis qual a resposta de Deus, qual a solução que ele deu, cheia ao mesmo tempo de misericórdia e de justiça. Em seus insondáveis desígnios, Deus decretou que o resgate da humanidade fosse operado por uma satisfação igual aos direitos da sua infinita justiça, e que esta satisfação fosse dada pelo sacrifício cruento de uma vítima que substituísse, livre e voluntariamente, a humanidade pecadora. Qual seria a vítima? Quem seria o Salvador? Deus o prometeu logo após a falta, mas passam-se milhares de anos antes de ele vir. Milhares de anos durante os quais a humanidade ergue os braços do fundo de um abismo sem nome, de que é incapaz de se levantar, milhares de anos durante os quais acumula sacrifícios sobre sacrifícios, holocaustos sobre holocaustos, com o fim de se libertar da sua escravidão. Mas, quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia o Salvador prometido. O Salvador que vem resgatar a criação, destruir o pecado e reconciliar os homens com Deus. Quem é ele? O Filho de Deus feito homem. Como homem, oriundo da raça de Adão, poderá substituir voluntariamente todos os seus irmãos e tomar-se, e por assim dizer, solidário do seu pecado, aceitando livremente sofrer a expiar, em sua carne passível, será capaz de merecer, como Deus, o seu merecimento terá um valor infinito. A satisfação será adequada, a reparação completa. Não há, diz São Tomás, satisfação inteiramente suficiente, fora de uma operação totalmente infinita no seu valor, isto é, fora de uma operação que só um Deus podia realizar. Do mesmo modo que a justiça exige que a pena corresponda à culpa, assim também, diz São Tomás, parece exigir que satisfaça pelo pecado aquele que o cometeu, e eis porque se tornou necessário tomar a natureza corrompida pela culpa, o que devia ser oferecido em satisfação por toda essa natureza. Tal é a solução dada pelo próprio Deus. Podia ter dado outras, mas foi esta que a sua sabedoria, o seu poder, a sua bondade houve bem por dar-nos. É, portanto, esta a que devemos contemplar e louvar. Que esta solução é admirável. A humanidade de Cristo, diz São Gregório, permitia-lhe morrer e satisfazer pelos homens a sua divindade, dava-lhe o poder de nos restituir a graça que santifica. A morte tinha nascido de uma natureza humana manchada pelo pecado e de uma natureza humana unida a um Deus ia jorrar a fonte da graça e da vida. Jesus Salvador. O valor infinito de todos os atos do Verbo encarnado, no entanto, de fato, a redenção só é operada pelo sacrifício da cruz. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos decretos eternos de São Paulo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, para nos resgatar do pecado e nos conferir a adoção de filhos. Resgatar a humanidade do pecado e restituir-lhe, pela graça, a adoção divina, tal é, de fato, a verdadeira missão do Verbo encarnado, a obra que Jesus Cristo veio realizar neste mundo. O seu nome, o nome de Jesus, que lhe é posto pelo próprio Deus, não é um nome vão, sem significado. Este nome significa a sua missão especial de salvação
e indica sua obra especial, a redenção do mundo. Dará o nome de Jesus, diz o anjo enviado a São José, pois é ele quem há de salvar o povo dos seus pecados. E eis que ele vem. Contemplemos Cristo nesse momento solene, único na história da humanidade. O que diz? O que faz? Ao entrar no mundo, Jesus Cristo diz ao Pai: Não quiseste sacrifício nem oblação, mas formaste-me um corpo. Não aceitastes da parte dos homens nem holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. E eu então disse: Eis-me aqui. Essas palavras tiradas de São Paulo revelam-nos o primeiro movimento do coração de Cristo no momento da sua encarnação. E depois deste ato inicial de oblação total, Jesus Cristo lança-se como um gigante a percorrer o caminho que se abre diante dele. Gigante, pois é homem-deus, e todas as suas ações, todas as suas obras são de um Deus, e por conseguinte, dignas de Deus a quem as oferece. Segundo a linguagem filosófica, os atos pertencem à pessoa. As nossas diferentes ações têm a sua origem na natureza humana e nas faculdades que derivam desta natureza. Mas, em última análise, atribuímos-las à pessoa a que pertence essa natureza e usa das suas faculdades. Assim, é pela inteligência que eu penso, pelos olhos que eu vejo, pelos ouvidos que eu ouço. Ouvir, ver e pensar são ações da natureza humana, mas, afinal, atribuímos-las à pessoa. Sou eu, o mesmo eu que ouve, vê e pensa. Embora cada uma dessas ações tenha sua origem imediata numa faculdade diferente, referem-se à mesma e única pessoa a que pertence a natureza dotada destas faculdades. Ora, em Jesus Cristo, a natureza humana, perfeita e íntegra em si mesma, está unida à pessoa do Verbo, do Filho de Deus. Muitas das ações de Jesus Cristo só podem ser feitas na sua natureza humana. Se trabalha, se anda, se dorme, se come, se ensina, se sofre, se morre, é na sua humanidade. É pela sua natureza humana. Mas todas essas ações pertencem à pessoa divina, a qual esta humanidade está unida. É uma pessoa divina que age e opera pela natureza humana. E é assim que todas as ações feitas pela humanidade de Jesus Cristo, por insignificantes, ordinárias, simples e limitadas que sejam na sua realidade física e duração terrestre, são atribuídas à sua pessoa divina, a qual esta humanidade está unida. São ações de um Deus. Deste modo, possuem uma beleza e brilho transcendentes e adquirem do ponto de vista moral um valor incalculável, infinito, uma eficácia inesgotável. O valor moral das ações humanas de Jesus Cristo mede-se pela dignidade infinita da pessoa divina na qual subsiste e opera a natureza humana. Se isso é verdade das mais pequeninas ações de Cristo, quanto mais o não é daquelas que constituem propriamente a sua missão neste mundo ou com ela se relacionam, oferecer-se voluntariamente em nosso lugar como vítima sem mácula, para pagar a nossa dívida e restituir-nos pela sua expiação e pelas suas satisfações à vida divina. É essa, com efeito, a missão que tem de cumprir, o caminho que precisa percorrer. Deus descarregou sobre ele. Homem como nós, da raça de Adão, mas justa, inocente, sem pecado, a iniquidade de todos nós. Possuit in eo iniquitatem omnium nostrum. Por isso mesmo que se tornou, por assim dizer, solidário da nossa natureza e do nosso pecado. Jesus Cristo mereceu tornar-nos solidários da sua justiça e da sua santidade. Segundo a enérgica expressão de São Paulo, Deus, enviando seu Filho em carne, semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne. E com energia mais surpreendente ainda, aquele que não conhecer o pecado, Deus tornou o pecado por nós. Que energia nessa expressão, peccatum fecit.
O apóstolo não diz pecador, mas sim pecado. Por sua vez, Jesus Cristo aceitou tomar sobre si todos os nossos pecados, a ponto de se tornar, em certo modo, sobre a cruz, o pecado universal, pecado vivo. Pôs-se voluntariamente no nosso lugar e por esse motivo é ferido de morte. O nosso resgate é constituído pelo seu sangue. A humanidade é resgatada, não por coisas corruptíveis, como o ouro e a prata, mas pelo sangue precioso de Cristo, Cordeiro sem defeito, nem mácula, designado ainda antes da criação do mundo. Oh, não o esqueçamos! Fomos resgatados por elevado preço. Jesus Cristo derramou por nós o seu sangue até a última gota. É exato dizer-se que uma gota deste sangue, uma só, divino, bastaria para nos resgatar. O menor sofrimento, a mais insignificante humilhação de Cristo, mesmo um só desejo saído do seu coração, teria sido suficiente para expiar todos os pecados, todos os crimes que se pudessem cometer. Pois cada uma das ações de Cristo, sendo ações de uma pessoa divina, constituem uma satisfação de valor infinito. Mas Deus, para melhor fazer conhecer ao mundo inteiro o amor imenso que lhe tem seu Filho, e a inefável caridade deste mesmo Filho para conosco, para nos fazer compreender mais claramente quão infinita é a santidade divina e quão profunda a malícia do pecado, e ainda por outras razões que nos é impossível descobrir, o Eterno Pai exigiu, como expiação dos crimes da humanidade, todos os sofrimentos, a paixão e a morte do seu divino Filho. Portanto, na realidade, a satisfação só ficou completa quando do alto da cruz Jesus, com voz expirante, pronunciou: tudo está consumado. Só então ficou cumprida sua missão pessoal de redenção neste mundo e realizada a sua obra de salvação.